Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a disciplina de História e o nosso assunto são os primeiros habitantes do atual território brasileiro. A tia vai ler um trecho e depois vou dar uma explicada, tá bom? Primeiro tópico: no Brasil somos falantes da língua portuguesa e isso nos diz muito sobre nossa cultura e história. Mas por quê? Por que a nossa língua é portuguesa? Porque os portugueses, vindos de Portugal, chegaram a essas terras em 1500 e anos depois também trouxeram famílias para viver aqui. Esse fato influenciou a formação de uma nova cultura no território. Antes dos portugueses aqui chegarem, as terras eram habitadas por muitos povos distintos, mesma coisa que diferentes. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas em uso atualmente. Isso quer dizer o quê? Que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. Mais um tópico. Antes da chegada dos portugueses, algumas etnias falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama. Pindorama significa terra das palmeiras, tá bom? Por que nosso país se chama Brasil? Porque o nome advém de vermelho, como mostra a imagem, e o vermelho como brasa, provavelmente em razão da madeira de seiva vermelha que é o pau-brasil. E também porque quando eles chegaram aqui havia uma grande quantidade de pau-brasil, por isso que nosso país se chama Brasil. E aqui mostra a imagem dos índios, né, e dos portugueses, e ali a imagem da madeira que é chamada de pau-brasil. As aldeias cresciam ou se separavam conforme a concorrência de conflito dentro e fora dos grupos. O que quer dizer isso? Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como cacique. Eles eram responsáveis pelo quê? Pela organização da aldeia. E os indígenas se deslocavam e se distribuíam pelo território. Para isso, haviam estradas no meio das florestas ou utilizavam canoas e barcos, navegando por rios e córregos e percorrendo muitas regiões. Os indígenas fizeram esses deslocamentos por centenas de anos. As canoas que eles utilizavam também eram chamadas de pirogas, e elas eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Elas eram feitas por meio de entalhe de tronco de árvore, e depois do entalhe, a canoa era queimada por dentro e por fora para fortalecer a madeira contra a umidade da água. Essa técnica de construção de canoa é utilizada até a atualidade.